Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa. Tenho comigo o terceiro convidado, Paulo Ventura, da Iniciativa Liberal. Vamos conversar um bocadinho. Obrigado por estar connosco e antes de entrarmos na política e nos problemas concretos, deixa-me perguntar que quando olha para a Leiria hoje, qual é que é o problema que mais incomoda como cidadão? Esquecendo agora o candidato. Bem, acho que temos um conjunto de diferentes problemas e depois temos uma questão de prioridades que têm que ser definidas, mas essencialmente vejo um que é a mobilidade. E a mobilidade acaba por ter impactos transversais num conjunto de outros temas, nomeadamente naquilo que é a habitação, naquilo que é a coesão social, naquilo que é um conjunto de outros temas que são também relevantes para a Leiria e cujo impacto e um conjunto de políticas públicas na área da mobilidade poderiam ajudar a resolver os problemas. Acima de tudo isso, obviamente, teremos um conjunto de outros temas. Todos os candidatos que estive aqui a conversar até agora falaram sempre como prioridade absoluta a mobilidade. E ela ficou, de certeza, muito para trás, então. Sim, sem dúvida. Não vamos dizer que foi tudo mal feito, que não foi. Não temos uma visão negativista em relação àquilo que foi um trabalho feito ao longo dos últimos anos. Houve coisas boas, como o saneamento financeiro da Câmara, com a dívida que foi realmente feita na altura da construção do estádio para 2004. Foi feito esse saneamento. Hoje temos um bom prazo de pagamento a fornecedores. A nível cultural também avançámos na cidade. Hoje, se calhar, temos que ter outra estratégia, até porque tem que haver algum tipo de critério, algum tipo de definição de políticas naquilo que é a base cultural. Mas, sem dúvida, que nós possivelmente teremos sido os primeiros a lançar este tema. É algo que lançámos em março, quando foi o anúncio da candidatura da Iniciativa Liberal por Leiria. Lançámos, na altura, 3 prioridades, nomeadamente a mobilidade, a habitação e a necessidade da atração de investimento estrangeiro para a criação de empregos qualificados. Sim, sem dúvida, a mobilidade é um tema muito importante. Qual é que é a avaliação que faz do atual Executivo? Positiva, negativa? Como disse, há coisas que foram bem feitas, temos que reconhecer, ou seja, eu sou do tempo em que não existia atividade cultural na cidade de Leiria. A atividade cultural que atribui à existia... cultura um avanço muito conseguido por este Executivo. Acho que depois houve uma ênfase excessiva e acabámos por termos eventos subsequentes, alguns sobrepostos, às vezes sem critério, outros que realmente acabam por ter um impacto que até às vezes é negativo, até para o comércio tradicional, porque se formos a ver, quando não há uma dispersão dos eventos pela cidade, o comércio tradicional perde, porque existe um conjunto de itinerantes que vêm, por exemplo, à Leiria Medieval, que se situam em 3 ou 4 pontos da cidade e que acabam por arrastar todo aquele conjunto de clientes que normalmente vão ao comércio tradicional e acabam por não ir porque se concentram naqueles eventos. Há eventos bastante bons que são feitos e liderados por algumas associações, como é o caso da Porta, como é o caso do Festival das Fontes, que realmente são eventos que têm uma dispersão pela cidade. O próprio Rock in Rio, aliás, peço desculpa, o Rock in Rio, é um evento que acaba por trazer as pessoas durante uma semana, permite alguma vivência intercultural entre as pessoas que cá estão, os músicos e aqueles que vêm, dá também receitas para o próprio alojamento da cidade. São eventos com alguma dimensão e relevantes para a cidade. E depois, lá está, houve temas que ficaram para trás. A mobilidade é um tema que ficou para trás. Há um conjunto de projetos rodoviários que têm vindo a ser planeados ao longo dos anos e que não saem do papel, nomeadamente a Circular Norte, ou Oeste, que nós chamamos de Oeste, a Câmara, pelos vistos, chama Norte, que vai até à zona da estação. O próprio alargamento do IC2, do final da A19 até à zona da Cova das Faias. Há um conjunto também de interligações dentro da própria cidade que são necessárias de efetuar. Nós propusemos isso, nós apresentámos um programa de 31 medidas, não só na área rodoviária, mas também na área ciclável e também na área pedonal, que são relevantes para a cidade começarem a ser executados. Não quer dizer que sejam todos executados ao mesmo tempo, mas têm que ser começados a ser pensados e a ser executados. Então, antes de explorarmos um bocadinho os problemas mais concretos, quando apresentou a sua candidatura em Leiria, falou numa visão a longo prazo para o Conselho. E o que é que significa, na prática, governar Leiria com uma lógica mais liberal e, no caso, de futuro? O que significa, basicamente, é nós começarmos, por um lado, olharmos para a lógica daquilo que é a inovação, as empresas e também o emprego. Nós temos uma dificuldade muito grande naquilo que é a retenção do nosso talento, que é formado no Politécnico e não só, formado em Lisboa ou no Porto, e que depois não tem uma lógica de retenção desse talento em Leiria. Isto porque nós temos um bom dinamismo empresarial e é de salutar esse dinamismo, mas o facto é que grande parte dessas empresas não têm dimensão
e na estrutura, e se muitas delas são essencialmente empresas familiares, com critérios de gestão, algumas certamente haverá exceções, mas não têm critérios de gestão muito aprofundados. E depois, quando queremos reter quadros médios, intermédios e superiores das empresas, o que é que acontece? Os nossos jovens tendem-se obrigados a ir para Lisboa, para o Porto, ou até a emigrar para o estrangeiro, porque não encontram oportunidades na sua região. Este, por um lado, é uma questão liberal. Outra questão tem a ver também com a própria gestão da Câmara, ou seja, nós temos que ter alguma responsabilidade sobre o uso dos fundos públicos e temos que assegurar que há retornos, ou seja, a Câmara não se deve substituir às entidades privadas, deve ser um promotor das entidades privadas e deve ter também muita transparência da maneira como aplica os fundos, e é isso que nós defendemos essencialmente. A IEL defende, agora do que nós ouvimos na televisão, que o motor do desenvolvimento é sempre a iniciativa privada. Como é que olha para o papel das empresas em Leiria? Porque tive aqui, e já falámos disto com vários convidados aqui no Política que Interessa, que sentem que o atual executivo deixou um bocadinho ao abandono o tecido empresarial em Leiria, que é algo muito histórico e que faz muito parte da identidade do nosso Conselho. Sim, acho que é uma área que acabamos por negligenciar, ou que o executivo acabou por negligenciar. Porquê? Porque o dinamismo veio por si só, foi criado, os empresários são muito dinâmicos e são muito empreendedores na nossa região, e nunca houve uma necessidade de procurar realmente a atração de investimento estrangeiro. Acho que nós deveríamos estar, em conjunto com a AICEP, a tentar perceber o que é que as empresas multinacionais europeias, nomeadamente quer do Reino Unido, quer da Alemanha, quer da França, pretendem em termos de condições de atratividade. Aí devíamos estar a desenvolver os parques industriais nesse sentido. Ou seja, existe um problema, e eu tenho tido a oportunidade de falar com alguns dos empresários da região, e que quando se construiu o Parque Industrial de Monte Redondo, o parque não tem as condições de infraestrutura que seriam aliciantes para a instalação de empresas. E se formos a ver, tivemos um leilão de 9 lotes, efetivamente apenas 3 foram adjudicados, e para 2 das quais empresas junto à zona industrial. Não é uma zona industrial que é para retirar empresas da malha urbana, mas acima de tudo é uma zona industrial concelhia que deve procurar atrair empresas fora de Portugal, algumas de outras regiões, no sentido de poder realmente criar postos de trabalho qualificados para os nossos jovens. E voltando um bocadinho à mobilidade, porque um liberal tenderia, quando falamos de mobilidade, a defender soluções inovadoras, sustentáveis, sejam com parcerias e concorrência. O que é que a iniciativa liberal, o que é que o candidato defende estruturalmente e especificamente para a Leiria, para resolver os problemas da mobilidade de Leiria? Vamos lá ver, o Estado tem um papel, ou seja, a iniciativa liberal não acha que o mercado resolve tudo, como eu já ouvi dizer. Nós temos uma clara visão que o Estado tem que ser responsável por aquilo que é as Forças Armadas, pela autoridade, por um sistema de saúde público, por um sistema de educação público. Existem vertentes, e a parte infraestrutural também cabe ao Estado providenciar, ou seja, tem que haver investimento das infraestruturas de Portugal no nosso território. Nós somos um dos motores do país a nível económico, mas depois, muito honestamente, somos um anão político. Porque quando chega à altura de termos capacidade reivindicativa junto do governo, não a temos. Ou seja, nós durante 8 anos tivemos um governo liderado por António Costa, do PS. Nós éramos, se não uma das maiores capitais de distrito socialistas do país. E que retorno é que nós tivemos disso? Nada. Neste momento temos um governo PSD. Que retorno é que a região teve disso? Nada. Ou seja, o facto de termos uma Câmara socialista ou social-democrata não nos traz vantagem nenhuma em relação àquilo que é a necessidade de olharem para a nossa região e de a respeitarem com o retorno Uma natural. proximidade partidária entre o líder da Câmara e o partido de governo não tem... Não, já se viu claramente que não, ou não existe capacidade de influência, não sei, mas o facto é que nós tivemos 8 anos de gestão socialista a nível nacional e o retorno, nessa altura, não sei, se na altura o partido do candidato do Partido Socialista atual era Leiria. Naquela altura, se calhar, era o Partido Socialista. O que é que isso nos deu de retorno? Nada. Eu sinto muitas vezes, agora um bocadinho off-topic, antes de avançarmos para outros temas, que é difícil e que sinto que é difícil perceber a vossa mensagem, muitas vezes, da iniciativa liberal. Eu consigo perceber, mas sinto que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber a mensagem do liberal, seja a falar da saúde, porque às vezes pensam que privatizar quer dizer que vamos ter que pagar como pagamos nos Estados Unidos pela saúde. Falando, por exemplo, na saúde, qual é que é o papel, porque isto também é outra questão que às vezes é difícil conseguir distinguir a função do autarca
e do que é que pertence ao que se trata na Assembleia da República, no caso, na saúde, por exemplo, qual é que é o papel efetivo que se ganhasse poderia ter? Assim, temos que ver que existem papéis que são assegurados pelo Estado Central, nomeadamente a saúde, a segurança. Nós respeitamos, em certa medida, algum trabalho que tem sido feito, vindo a ser desenvolvido aqui em Leiria. O projeto Bata Branca nós consideramos que é um bom projeto. O que nós achamos é que não tem que haver um balizamento ideológico em que as pessoas acham que tem que ser tudo público e os privados podem ajudar. Até porque os privados já ajudam hoje. Se formos olhar para as farmácias, o sistema das farmácias é um sistema de parceria entre o Estado e os privados. Se formos olhar para os exames complementares de diagnóstico, ecografias e outras, o Estado pede aos privados para fazer e como participa e paga diretamente ao preço convencionado aos privados. E o que nós estamos a falar é exatamente a mesma coisa, os atos médicos. Porque é que os atos médicos não são? Nós não defendemos, vamos lá ver, nós pomos o cidadão no centro daquilo que é a atividade política. As políticas são desenvolvidas para os cidadãos. Nós não proterimos os cidadãos em relação aos sistemas. Nós não vamos defender a todo o custo um Serviço Nacional de Saúde para defender um conjunto de corporações que lá se instalaram. Nós estamos a centrar as nossas políticas no cidadão. E o cidadão tem que ter poder de escolha, seja entre o social, que também há as misericórdias, seja entre o privado, seja entre o público. Ou seja, o centro das políticas é o cidadão e não o sistema em si. Que nós achamos importante haver um Sistema Nacional de Saúde? Achamos. E que deve ser robusto? Sim. Deve ser eficiente? Sim. É isso que nós defendemos. A mesma coisa acontece também com o sistema escolar, na educação, que também defendemos um sistema público, que é importante para o valor social. Eu próprio fui educado sempre em escolas públicas, não tenho nada a dizer de mal do sistema público, antes pelo contrário. Nós não... Lá está, a esquerda por vezes tenta-nos colar alguns rótulos em que nós entregamos tudo ao mercado e chamam-nos... Já fui acusado pelo atual Presidente da Câmara de neoliberal, até já lhe perguntei o que é isso, que eu não conheço esse conceito, muito honestamente. Acho que há um desconhecimento muito grande daquilo que é o liberalismo, que é generalizado, especialmente da esquerda do país, e acho que também não tem grande interesse, muito honestamente, em entender o que é o liberalismo. Ok. Avançando para um tópico que a iniciativa liberal e que o liberal também tem sempre uma postura muito diferente, que é, por exemplo, a habitação, porque enfrentamos esse problema a nível global, não é só em Leiria, escassez de oferta, o preço aumenta, obviamente. Qual é que é a ideia para conseguirmos travar isto, pelo menos em Leiria? Bem, temos acho que vários pontos. Primeiro, o problema da habitação é um problema de oferta, ou de falta de oferta. Por isso, nós temos que agir do lado da oferta. E como é que nós vemos isso? Por um lado, aquilo tem a ver com a burocracia, na aprovação dos processos de licenciamento. Nós não podemos ter processos a demorar 2, 3, 4 anos a serem licenciados. Por isso, propomos uma medida que é o Gabinete de Construção 2.0, que tem a ver com a questão de rever os processos, de tirar processos redundantes, optimizar recursos e também de garantir uma maior transparência naquilo que é o processo em si, das pessoas saberem claramente que documentos é que têm de entregar, não podem chegar a um determinado ponto e agora falta mais este documento e mais o outro. Tem a ver também com alguma dinamização naquilo que é o mercado de arrendamento. Nós propomos uma redução de 20% na taxa de IMI para o arrendamento de prédios urbanos e tem a ver essencialmente na lógica de intervenção naquilo que é a redução do tempo de licenciamento, também alguma incentivo às empresas de construção para se sediarem em Leiria. Ou seja, tentar atrair este investimento na habitação. E a minha pergunta vai ao encontro que é, se existe esta lacuna, só não existe esse investimento mesmo pela burocratização, todos os processos chatos para a construção? É só esse mesmo... Como disse, tem a ver com vários fatores. Tem a ver com a falta de oferta. A falta de oferta vem por dois sentidos. Nós vemos que não existem empresas de construção no mercado suficientes para tudo aquilo que é a necessidade de construção. Por isso, se nós não vamos criar incentivos para elas se localizarem em Leiria, obviamente elas ficam localizadas noutros sítios, e com os custos que isso tem, depois, também em termos logísticos, trazer os recursos para a Leiria quando é necessário construir cá. Existe a questão também de todo este desfazamento burocrático, temporal, obviamente naquilo que é o licenciamento dos processos, e isso é que acaba, acima de tudo, por fazer que a construção não seja mais rápida do que deveria ser. E a habitação a custos controlados, por exemplo, será uma opção? Vamos lá ver. Eu ouço falar em muitos modelos, mas ainda não vi um modelo muito consistente. O modelo de Oeiras, por exemplo, não é um modelo de custos controlados. Existem algumas experiências que nós temos analisado, que é o caso de Berlim, que é o caso de Viena, que é o caso de outras capitais europeias, mas ainda não nos parece claro que os resultados estejam lá. Porque lá está... o que é que, temos falado de empresas privadas, o que é que incentivam uma construtora
a fazer esse tipo de construção, em vez de ir diretamente e fazer eles próprios a construção. Ou seja, não acredito que o caminho seja por aí. Temos, acima de tudo, é que trazer empresas de construção para a Leiria para elas se situarem E onde é cá. que estão essas empresas? E se essas empresas estão em sítios onde o problema está resolvido? Porque se essas empresas tiverem isto, porque nós olhamos para este problema da habitação e é comum ao país quase todo. Ou Certo. seja, onde é que estão essas empresas e se atrairmos essas empresas vai ser suficiente para colmatar este déficit gigante da oferta de casas. Se há uma coisa que temos que fazer, Claro. não podemos ficar paralisados. Nós temos que dar o direito às famílias de realizar os seus sonhos em Leiria, e quando não há habitação, o que acontece é que as pessoas adiam os seus sonhos, ou seja, os jovens não saem de casa dos seus pais e acabam por protelar. E lá está. Para nós, as medidas têm que ser do lado da oferta, não podem ser na lógica da limitação de rendas, não vemos isso, antes pelo contrário, o que vai acontecer é os senhorios retirarem as suas casas do mercado. E depois também há uma lógica de intervenção daquilo que também tem a ver com o próprio edificado público. Isto porque nós temos um conjunto edificado na cidade de Leiria, que, vou-vos dar o exemplo do bairro da Prisão Escola, que tem um conjunto de habitações, que a Câmara também tem feito algum trabalho nesse sentido, tem vindo a lutar ou a tentar articular com o Ministério da Justiça no sentido de poder passar estas casas para a esfera municipal e das casas realmente serem habitadas. Há uma lógica também na questão daquilo que é a habitação estudantil. Temos que perceber quanto mais alojamento estudantil existir, mais fogos ficam libertos para famílias Que se algo cai instalarem. em déficit em Leiria. Exatamente, daí que haja a necessidade. Nós temos uma proposta nesse sentido, que tinha a ver com a deslocalização da prisão-escola para outro município da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. Estamos a falar numa grande área de terrenos junto ao centro da cidade, que certamente outro município ficaria bastante satisfeito de ter este dinamismo provocado pela prisão-escola no seu território. Nós, efetivamente, é um fator de bloqueio que podia estar a ser utilizado para a construção de habitação estudantil, que iria libertar fogos para outras famílias se instalarem onde hoje os estudantes estão instalados. Há um conjunto vasto de medidas que nós temos nessa área. Acreditamos que isto é um problema multifacetado que não se resolve apenas com uma ou duas medidas, é apenas um conjunto de medidas integradas. É um facto que poderá haver uma situação em que a insuficiência de recursos na lado da oferta é grande e que ou nós os atraímos de outros concelhos para nós, ou então vamos ter um problema. Mas quando falamos da habitação, o aumentar a oferta é algo que vai sempre demorar mais tempo do que limitar as rendas. E certamente em alguns setores da sociedade, a limitação da renda é algo que seria imediato e se ia sentir logo nas famílias. Como é que se olha para uma solução tão distante? Tem que se olhar, ou seja, tem que se olhar com alguma certeza de que aquilo vai correr bem, porque senão estamos só a perpetuar um problema. Eu percebo o que quer dizer, mas isto em política É outra solução mais rápida. não há soluções mágicas, há políticas públicas. A limitação da renda já está aprovado em alguns sítios, como é o caso de Barcelona, que o que acontece é que os senhorios retiram as suas casas do mercado e em vez de haver mais habitação no mercado, acaba por haver menos. Por isso, é um caminho que está aprovado que não vai funcionar. A parte social compete ao Estado fazer. Existe um programa de apoio de rendas, com o qual nós não discordamos, que é feito pelo município. Essa é a minha pergunta aqui. Que é feito pelo município e cabe também ao município fazer algum desse trabalho na área de apoio para realmente possibilitar o acesso à habitação. Agora, fazer um plafonamento de rendas ou qualquer tipo de limitação de rendas, o que vai acontecer é efeito ainda... perpetuar o problema, vai perpetuar e ainda vai agudizar mais o problema no futuro. Sim, porque nós hoje já ouvimos muita política e a limitação de rendas soa melhor porque supostamente estamos a resolver o problema em 2 meses ou 1 mês, mas as soluções são sempre a longo prazo. Mas como a política também se joga para as eleições, não é? E com a captação de voto imediato, é algo que é mais difícil de... Lá está, nós não queremos ser populistas, muito honestamente. Nós trabalhamos com base em dados e é nessa base que nós fizemos as políticas nas várias áreas, nomeadamente da mobilidade, da habitação, etc. E depois tentamos adequar as políticas públicas para que haja uma solução. Às vezes a solução não é tão rápida ou não se vê, não é tão visível como nós gostaríamos, mas estamos em crer que são as soluções certas para resolver os problemas. Falando agora sobre o TGV, que chega em 2030 e vai alterar certamente aqui as dinâmicas da cidade, e eu sempre que penso neste tópico vem-me uma dinâmica que poderá ser diferente, e a habitação certamente entra numa dessas, ou não? Sem dúvida. Ou seja, nós em relação àquilo que é a alta velocidade,
nós propusemos um projeto de média superfície para Leiria, em que vai ligar basicamente a estação de alta velocidade ao centro da cidade, vai aproveitar toda aquela linha que vai ser desativada desde a zona de Ribeira de Ponte até à zona de Picassinos. E o facto de nós termos esta mobilidade, o que vai gerar é que também haja um impacto na habitação, porque acabamos com maior acessibilidade a transportes públicos, e quando nós falamos no metro, obviamente também falamos na readequação da rede Mobilis. Nós naquilo que é mobilidade não se deve colocar todo o investimento num só meio de mobilidade. Temos que olhar para a intermodalidade, teremos que apostar na expansão do Mobilis, temos que adaptar também aquilo que é a frequência de passagem dos autocarros do Mobilis e também a interface com as estações. Mas a partir do momento que nós lançamos uma rede deste, temos de perceber o seguinte: se as pessoas têm uma forma de mobilidade que é mais eficiente, existe a possibilidade, ao longo da linha do médio de superfície, desenvolverem novos núcleos habitacionais mais distantes da cidade e a um custo de solo mais baixo. Ou seja, é de presumir que a habitação será um custo mais acessível para as pessoas do que fazer habitação junto à cidade. E realmente foi nesse sentido, nessa lógica, que nós desenvolvemos o projeto. E o projeto, para perceberem a lógica, conseguirá, por exemplo, ir até a linha da Figueira e vai apanhar os agregados habitacionais, como o caso Ribeira de Pontes, como o caso Ortigosa, Monte Redondo, Monte Real, Carreira, que se irão desenvolver ao longo da linha, porque depois terão um ponto de acesso rápido ao centro da cidade e às outras áreas da cidade. A maior parte, posso dizer que a maior parte das críticas que nós recebemos ao nosso projeto, e ainda bem que as houve, que é sinal que as pessoas se sentiram motivadas com o projeto, foi porque é que o método de superfície não chega aqui e não chega lá. Okay. Obviamente, nós temos um investimento com uma envergadura alta, que nós também apresentamos o seu método de financiamento e o seu custo, não poderíamos fazer de outra forma, mas temos que perceber que é algo faseado. Daí a questão do projeto de longo prazo que nós falamos. As nossas propostas não se cingem só aquilo que é um mandato. São projetos de longo prazo e depois também há uma necessidade que temos que perceber: se nós não reservamos os corredores para passar o método de superfície hoje, amanhã os corredores não estão lá, porque foram ocupados com construção, e depois vai ficar muito mais dispendioso fazer todo este investimento, porque vamos ter que andar a desviar de infraestrutura existente, possivelmente teremos que enterrar metro, que tem um custo muito mais elevado do que o método de superfície. Por isso é que entendemos como a altura certa para fazer este investimento e este planeamento é agora. E acha que o atual executivo se está a preparar para o TGV e para as dinâmicas que vão alterar na cidade? Eu tenho algumas dúvidas. É algo que nós temos tido a possibilidade de debater com o executivo. Nós temos estado presentes naquilo que é o Conselho Municipal do Ambiente e posso dizer, sentimos um pouco sozinhos. Só nós e o executivo é que temos intervido, porque os restantes partidos não aparecem nestes órgãos que são bastante relevantes para aquilo que é a vida política da cidade, em projetos que são estruturantes como é a alta velocidade. Nós apresentámos o nosso próprio parecer para aquilo que é a alta velocidade, fomos o único partido para além do executivo a fazê-lo. E o que nós começamos a discutir realmente é a importância do bairro, da urbanização, toda a zona de urbanização à volta da nova estação tem que ser relativamente bem pensado e infraestruturado para que realmente se torne um polo empresarial de relevância na zona centro. Não podemos perder esta oportunidade. Depois, aquilo que é a ligação, vamos ver, a estação não vai à cidade, é preciso levar a cidade à estação. Daí a importância do método de superfície que nós realmente desenhamos. A Câmara, não sei bem qual é a solução, estamos a tentar perceber qual será aquilo que eles vão apresentar. Apresentaram, acho eu, há pouco tempo o programa, e ainda não conheço o programa em detalhe. No que toca ao estacionamento, por falar sobre o metro de superfície, eu estive a ler e muitos candidatos defendem que o estacionamento, que é um problema em Leiria, tem de ser construído nas redondezas, por volta de Leiria, e depois arranjar maneira de as pessoas deixarem o carro nesses tais estacionamentos e terem um transporte para levá-los ao centro da cidade. É esta a solução? Eu acho que sim, ou seja, o que nós se calhar fazemos mal é o tipo de estacionamentos que fazemos. Basta ir a outros países para perceber que os estacionamentos não se constroem afundando os estacionamentos, constroem-se em altura, com um custo muito inferior e sem riscos de infiltrações, o custo é substancialmente inferior, e que se faz zonas de silos de automóveis e que depois faz passar os transportes públicos com um grau de frequência. Tem que ter muita eficiência, porque uma pessoa, se quer ir de carro, quer deixar o carro, quer ser prática, não quer deixar o carro e ter que esperar 20 minutos pelo transporte. Exatamente, ou seja, estamos a falar de autocarros que têm que passar entre 10 a 15 minutos com uma frequência constante. E depois é outra coisa, também temos que pensar, a cidade não existe só durante a semana, a cidade também existe aos fins de semana. Por isso a rede mobilista também tem que funcionar com eficiência aos fins de semana.
que as pessoas também têm direito ao seu lazer, têm direito a vir à cidade, têm direito a usufruir dos parques da cidade. Ou seja, toda esta questão do mobilismo tem que ser repensada, porque, muito honestamente, nós temos à volta de 50, neste momento, 50 localidades e 7.500 habitantes no concelho de Leiria que não têm acesso a transportes públicos. Não há um autocarro sequer a passar nestas localidades. Isto vem dos dados do último Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, que está a ser finalmente executado. A obrigação deste plano de mobilidade reverte da Lei de Bases do Clima de 2021. A Câmara esperou para o ano de eleições para fazer este plano. Eu sou levado a crer, também tem a ver com o trabalho que nós temos vindo a fazer para alertar dos problemas de mobilidade desde o início do ano, mas acho que isto é um plano que já se devia ter começado a pensar há mais tempo. Mas sim, nós também acreditamos no facto de haver a necessidade naquilo que é a parte automóvel, porque nós não temos uma vertente punitiva para as pessoas. Ou seja, nossa ideia não é agora vamos punir o automóvel, vamos fazer a vida das pessoas difícil, enquanto não nos apresentamos alternativas. O que nós, acima de tudo, temos que fazer é apresentar alternativas às pessoas. E no que toca, porque a Sofia falou de uma coisa muito importante que é, muitas vezes, alunos do liceu, seja de onde for, que vivam a mais 10 km da escola, para chegarem à mesma demoram se calhar 1, 2 horas, ou seja, além de por acaso existirem, são muito pouco eficientes, ou seja, tem que haver uma reestruturação desse meio de transporte muito grande, não sei, para as pessoas começarem a usar ou não. Sim, eu tenho a dizer que um pouco mudou, desde o tempo em que eu estava. Posso dizer que tinha colegas que chegavam cansados à escola devido aos transportes públicos que tinham na Pois altura é, de baixa o caso qualidade. E via claramente na capacidade produtiva deles durante o dia que era reduzida. Estamos a falar de distâncias que não se justificam. Não justificam. Em qualquer sítio da Europa estavam-se a rir neste precisamente de nós. Eu posso dizer, eu vivi 7 anos na Alemanha, junto à fronteira com os Países Baixos. Tinha uma aplicação móvel e que dizia quer ir daqui para lá. E a aplicação dizia, tens de caminhar 7 minutos até à estação de autocarros, apanhas o autocarro X, depois apanhas o comboio Y e a intermodalidade estava feito. E eu acho, muito honestamente, em muitas situações, não vou dizer que todos os exemplos europeus se possam converter para a realidade leirense, mas há muitas coisas que existem noutros países, como a Alemanha e os Países Baixos, que eu acho que há uma falta de benchmarking. Nós gostamos muito de nos comparar em Leiria com os rankings dos últimos, que é com as cidades portuguesas, em vez de nos compararmos com as cidades europeias. Nós recebemos fundos europeus, somos uma cidade europeia, temos que nos comparar com as cidades europeias. E devíamos arranjar um conjunto de exemplos, nomeadamente também a questão do ambiente, em que andamos a discutir a recolha porta a porta há anos. Isto é feito no norte da Europa e na Suíça e na França e em toda uma série de países há muitos, muitos anos. E aqui continuamos a fazer projetos piloto, porque estamos ainda a perceber qual é o melhor A sistema. tentar inovar, quando já está inventado. Vamos inventar a roda para quê? É realmente estudar, ver se o sistema faz sentido para a nossa cidade e implementá-lo. Agora, andamos aqui a perder tempo com um conjunto de questões, não? Andamos aqui a enterrar resíduos no aterro sanitário, a ter um custo enorme para a cidade e depois andamos a discutir o preço. Nós em vez de andarmos a discutir o preço, devíamos andar a discutir a quantidade de resíduos que lá pomos. Obviamente o preço é relevante, mas se tivermos uma baixa quantidade de resíduos postos e tivermos uma quantidade de reciclagem alta, não podemos andar a ter custos elevados para o município, porque estamos a falar, para ter uma ideia, a nível nacional, a média de reciclagem de recolha seletiva de resíduos é de 124 kg por habitante. Ele anda na ordem dos 70 kg. E temos municípios na região que têm uma performance muito melhor Isso é um connosco. tópico importante porque estou muito pouco informado e acho que muitos lirenses também, porque é algo que nós não sentimos na pele, mas que pelos vistos é algo que o Executivo deixou bastante para trás. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, toda esta área que é a recolha seletiva de resíduos, o custo que isto onera bastante a cidade, estamos neste momento a pagar à volta de 60 euros por tonelada para depor os resíduos em aterro. Outra situação tem a ver com a própria maneira de organização dos resíduos, porque nós já devíamos estar há muito tempo a exigir para a região centro uma incineradora para incinerar os resíduos. Em vez de estarmos a enterrar, estaríamos a produzir energia elétrica com os resíduos. Qualquer cidade de média dimensão da Europa tem uma incineradora. Paris tem no meio da cidade de Paris uma grande incineradora e em Lisboa e na Maia, no Porto, existem incineradoras que depois dizem então, mas o custo da Valor Sul que se pagam à entidade de bolsa é muito mais baixo. E o custo que pagam à Lipor é muito mais, obviamente que é mais baixa, porque em vez de terem um custo ainda têm uma receita da produção elétrica. Ou seja, há uma falta de estratégia, há uma falta de liderança naquilo que é a nível de comunidade intermunicipal da região de Leiria. Nós temos que ter um papel de líder. A mobilidade não se faz só a nível concelhio, faz-se a nível regional. Nós temos 2 cidades
que dois municípios que são nossos vizinhos e cujo centro dista de 15 km de centro a centro, nomeadamente a Marinha Grande e a Batalha, e nós, quando fazemos o planeamento de transportes, não podemos negligenciar estes movimentos pendulares que acontecem todos os dias. Nós temos à volta de 25 mil viaturas, todos os dias circulam na estrada da Marinha Grande, e temos que assumir que, ao defender os interesses da Marinha Grande, estamos a defender os interesses dos cidadãos de Leiria, porque temos que assumir, pelo menos, se calhar, metade daquelas pessoas ou mais, são cidadãos de Leiria. Ou seja, mistura-se, isso nem é questão, não é? Tipo, não... mas eu posso, esta é a questão, porque eu, em Conselho Municipal do Ambiente, ouvi o atual Presidente do Executivo dizer-me: eu, antes de ser Presidente da Comunidade Intermunicipal, sou Presidente do Conselho de Leiria. Ou seja... Pois é, que nós não estamos a falar de distritos gigantes em que esteja numa distância... Não. Em 2 passos estamos na Marinha ou na Batalha. Isto, lá está, isto não faz sentido... E as vidas misturam-se. Existem sinergias claras. Nós hoje estamos quase numa lógica de continuidade com o Conselho da Marinha Grande. Nós não devemos olhar para os municípios como concorrentes. Devemos olhar numa maneira de potenciar o território em sinergias com eles e não de costas voltadas. E podia dar aqui um conjunto de exemplos, mas também não me quero alongar, nomeadamente no saneamento. Nós estamos a ter custos elevadíssimos nas zonas limite do Conselho, porque não estamos a fazer acordos para a bombagem do saneamento para o Conselho vizinho, que tem um nível de orografia muito mais favorável à bombagem do saneamento para lá. Ou seja, nós temos que ter uma comunidade intermunicipal forte, liderada, com visão e que olhe para os municípios como parceiros e não como concorrentes entre si. Muito bem. Avançando para a segurança, que entrou na agenda nacional e local, como é que o município liberal encararia esta questão? Mais uma vez, quem cabe providenciar a segurança é o Estado Central. E nós temos de ter um papel de reivindicação. Nós não podemos aceitar que de ano para ano vamos perdendo efetivos, quer na PSP, quer na GNR. Mais uma vez, Leiria é um motor de desenvolvimento económico, tem um dinamismo empresarial que contribui para o país, mas depois é um não político naquilo que cabe exigir recursos, quer na área da segurança, quer noutras áreas. E nós temos que ser reivindicativos. Eu não estou em crer, muito honestamente, que a Polícia Municipal vá resolver o problema. Isto porque a função da Polícia Municipal é uma polícia essencialmente administrativa. Isso vai-se aprovar, há pouco tempo saiu um parecer em Lisboa que comprova isso mesmo. Se nós queremos ter uma Polícia Municipal, desculpem o termo, para andar a fiscalizar o trânsito, não sei se essa é a ideia. Nós queremos, acima de tudo, é policiamento de proximidade. A própria videovigilância é muito boa, mas é para investigação de crimes, ou seja, para recolha de imagem, para investigação... Não transmite segurança, não entrega... Não acredito que faça a prevenção de crime. Sim, senhora, ajuda na investigação de quem cometeu, de levar as pessoas à sua responsabilidade e à justiça, mas não acredito que seja isso que vá realmente prever que haja um aumento de criminalidade e que há. Nós estamos a falar de um aumento da zona de intervenção da PSP de 89% do ano passado para este ano. Sendo da criminalidade grave. Está mais inseguro, então. Vamos lá ver. Os dados dizem isso. Já não é só a percepção. Uma coisa é a percepção e os achismos, desculpa lá o termo. Que se fala muito. Nós não viemos nesse tipo. Nós, a Iniciativa Liberal, é um partido que trabalha com dados e nós estamos presentes no Conselho Municipal da Segurança e os dados apareceram. Ou seja, há uma maior incidência da criminalidade, do aumento da criminalidade generalizada e houve um aumento da criminalidade grave em valores muito significativos. E isto só se resolve com um policiamento de proximidade. Nós não podemos admitir a falência do Estado. Porque a partir do momento que o município se começa a substituir ao Estado Central, para o Estado Central está tudo muito bem, porque sim, nós estamos a investir recursos. Nem é questão de delegar, a questão é demite-se a sua responsabilidade. Sim. E o mesmo se passa na área da saúde. Nós não podemos deixar de continuar a reivindicar que mais recursos para o nosso hospital, mais recursos, mais médicos de famílias para os nossos cidadãos. Isto é algo que nós nunca devemos deixar de reivindicar. Obviamente, enquanto Executivo Municipal, temos que procurar soluções para amenizar estes problemas. Agora, quando nós ouvimos dizer que a solução é realmente dotar o comércio local com grades, com sistemas de videovigilância, eu não quero para a minha cidade que nos transformemos no Rio de Janeiro, com as casas todas com grades, que agora temos aqui uma situação em que, não, nós temos realmente de chegar junto do Estado Central, do Governo e dizer: nós somos Leiria e nós temos direito a ter mais efetivos nas nossas forças policiais. Por isso eles têm que vir. Os números dizem-nos isso, que existe esse problema, esse aumento da criminalidade. Qual é que é a causa? A causa em si, menor policiamento de proximidade. Eu, muito honestamente, lá está, tenho grandes dúvidas que um senhor agente da PSP com 60 câmaras diante de si consiga realmente acompanhá-las todas. Acho que já são câmaras, muito honestamente, com uma envergadura. Agora, as causas vêm muito dos dados.
ou seja, temos que ver os dados. Fala-se muito da imigração. Nós, a nível nacional, já pedimos que o RASI inclua um conjunto de dados, porque queremos realmente perceber quem são as vítimas e quem são os agressores. Dizer por si só e alinhar no discurso fácil que o problema é a imigração, desculpa, não consigo alinhar nisso, até porque há 3 ou 4 semanas tivemos uma notícia no jornal que foi um indivíduo que fez vários assaltos na cidade de Leiria e que era de nacionalidade portuguesa e não tinha qualquer outra nacionalidade. Nós, acima de tudo, temos que perceber uma questão, é que temos que criar condições para integrar as pessoas na nossa sociedade. Nós temos nível de emprego ou de pleno emprego em Portugal, ou seja, significa que não há pessoas a mais, as empresas precisam destas pessoas para trabalhar. Agora, temos que ter um cuidado de saber integrar. Nós já não é dessa idade e também não, mas nós no pós-25 de Abril tivemos uma dimensão de fluxo de pessoas das nossas ex-colónias semelhante ao que é hoje. E tivemos grandes dificuldades para assimilar todas estas pessoas que vieram e mais eram portugueses. Isto acontece em várias áreas, seja na saúde, na habitação, na educação, nós não estamos preparados, foi para receber ninguém. Esse é o problema essencial. É uma questão de integração mais do que outra coisa. Eu vivi na Alemanha. Eu fui integrado pelos alemães. Eu não vivia com portugueses. Eu vivia no meio dos alemães e foram eles que me disseram quais eram as regras básicas. Nós aqui devemos ter o mesmo cuidado. Uma coisa que é a questão da política dos bairros sociais. Nós devemos ter um cuidado enorme de não deixar criar guetos na nossa cidade. A política de construir bairros sociais com um conjunto de habitações em que depois existe dificuldade, até a polícia tem medo de lá entrar, nós não devemos permitir isso. Devemos construir habitações de uma aqui, outra lá, espalhá-las pelo nosso território, de maneira que haja uma integração dessas pessoas dentro da nossa sociedade. E a mesma coisa se passa com a imigração. As pessoas são precisas, vêm fazer um conjunto de trabalhos que não existe oferta de trabalho local, e quando eu digo local, estou a falar dos portugueses e dos imigrantes que já cá estão. E temos de ter um cuidado muito grande também, que é, nós devemos sempre tentar preservar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas que já cá estão. E quando digo as pessoas que já cá estão, digo portugueses e residentes em Portugal, e imigrantes que já cá estão. Ou seja, sempre que há fluxo de pessoas, temos que assegurar que a qualidade de vida daqueles que já cá estão não diminui. Criar condições para... E tem que se criar condições. E depois culpamos os imigrantes. É a solução mais fácil. A solução mais fácil, quando não se tem solução para um problema, é arranjar culpados. E é isso que eu vejo alguns partidos cavalgarem, infelizmente, e acicatarem ódios. E nesta semana vi uma situação muito deprimente, tenho a dizer que me revolta, que foi um candidato meu concorrente ter visto os seus cartazes destruídos com uma lógica de vamos limpar Portugal. Ou seja, eu não acredito que o partido em causa tenha responsabilidade, mas é que tem uma responsabilidade indireta, porque a partir do momento que acicata ódios e que incentiva este tipo de discurso, obviamente tem que entender que há pessoas que vão sair daquilo que é a normalidade e fazer este tipo de atos. Por isso, há uma responsabilidade inerente a quem está em funções públicas em ter um discurso adequado a que não se ponham pessoas umas contra as outras. Muito bem. Este programa fala muito para os jovens e eu quero falar um bocadinho mais sobre isso. O que é que faria para conseguir reter o talento? Porque eu acho que talento e a mão de obra qualificada já é algo que não falta. Falta-se mantê-lo. Qual é que é a solução? A solução é um pouco aquilo que já falámos antes, ou seja, nós, acima de tudo, temos que criar atratividade para empresas com alguma dimensão se instalem no nosso concelho. Nós não podemos continuar a permitir que os nossos jovens, para terem uma oportunidade, tenham que ir para Lisboa, para o Porto ou para o estrangeiro. E isso só se faz atraindo investimento estrangeiro em empresas com alguma dimensão. Nós estamos a formar a geração mais bem formada de sempre e temos que criar oportunidades de trabalho para essa geração. E não o estamos a fazer. Nós estamos a trabalhar, desculpem lá o termo, com a prata da casa, com os nossos empresários que muito fazem pela região e pelo concelho. Mas temos também a atrair empresas. Eu sei que há alguns empresários que por vezes têm algum receio de virem grandes multinacionais, empresas de fora. Acho que também devem vir como uma oportunidade. É uma oportunidade para novos serviços, novos produtos e também de se desenvolver um mercado mais concorrencial uns com os outros. E é isso que infelizmente nos tem faltado. Se fomos a ver nos últimos anos de investimento externo, o que é que tivemos? Tivemos a Roca. Eu não me recordo, muito honestamente, que haja investimentos de grande monta. Temos sim algumas empresas regionais, tivemos agora a Tequebra, que veio das Caldas para cá, mas acima de tudo o que nós temos de estar à procura é, no mercado internacional, ver que condições de atratividade é que nós temos de gerar. Posso dizer, nós temos o Leiria Economia. O site nem em inglês está. Como é que nós queremos atrair empresas estrangeiras quando não temos sequer um manual de investidor em inglês e noutras línguas? As pessoas têm que perceber
que os empresários, a nível internacional, quando investem, vão àquilo que conseguem reter informação e têm que procurar um conjunto de atrativos, seja a nível de infraestruturas, por exemplo, porque é que a zona industrial de Monte Redondo não tem acesso à linha do Oeste para passagem de mercadorias, por exemplo. Ou seja, há o acesso ao Porto da Figueira, porque é que o Porto da Figueira não é dinamizado. Ou seja, há um conjunto de infraestruturas que criam mais atratividade ou menos atratividade e é isso que nós, nesse sentido, temos um conjunto de políticas nessa área para realmente tornar a Leiria mais atrativa naquilo que é investimento estrangeiro no nosso conceito. Por fim, falar sobre um dilema que tem causado muita polémica, isto tem falado muito, que é se há festas a mais e qual é que é o impacto real, a nível até económico, que poderá ter na cidade. Como é que um liberal olha para isto? Se a Câmara deve organizar, financiar ou deixar que seja apenas a iniciativa privada a dinamizar esta agenda cultural? A Câmara, acima de tudo, deve ser um promotor. Ou seja, um promotor no sentido de apoiar as associações e as coletividades a promover os seus eventos. Fomos a ver, temos 2 grandes eventos de Leiria muito bons, que não é a Câmara que os organiza, que é o caso da Porta e o Festival das Fontes, e como há outros. Ou seja, a Câmara não se deve substituir às associações que fazem o seu trabalho, a Câmara deve apoiar as associações a fazer este trabalho. Lá está. Eu não tenho uma visão negativista acerca de que está tudo mal, não está. Existem coisas positivas. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Final Four. A Final Four projeta a imagem de Leiria para fora. A Final Four é um evento interessante quando temos a aldeia do desporto no centro da cidade e que realmente se movimenta toda aquela massa de pessoas e consome no meio da cidade e que promove o comércio tradicional. Agora, para termos uma Final Four que fica tudo isto no Porto e nós só temos os jogos aqui, quem ganha são os itinerantes que vêm, fazem o seu comércio aqui e possivelmente ganhará mais 1 ou 2... Isso é a crítica que se faz, que os eventos, existem muitos eventos, mas o comércio vem sempre de fora e o senhor das bifanas é sempre o mesmo e se esquece um bocadinho os que já lá estão. Exatamente. Nós temos que arranjar uma maneira de integrar o comércio tradicional que já é existente para o promover na cidade de Leiria e temos que ser muito criteriosos naquilo que é os investimentos, os eventos que promovemos, acima de tudo. Não podemos deixar que os eventos acabam por ter um efeito negativo no comércio tradicional em vez de o potenciar. Em relação àquilo que é o impacto, eu sou economista e acho muito interessante a maneira como fazem os estudos de impacto económico dos eventos. O que eu deixava aqui um repto é que realmente existem hoje mecanismos de fazer estes estudos com base em dados. Conheço estudos da nova IMS em que têm acordos com a CIBS e que percebem um volume de transações que são feitos nos dias dos eventos nas zonas da cidade e conseguem perceber o real impacto e em que zonas é que houve os reais impactos. Não vamos fazer aquele tipo de cálculo que há um consumo médio de X, a afluência foi X, e depois vê-se aqueles grandes números que não é nada, porque grande parte daqueles volume que ali está ficou nos itinerantes, não ficou na cidade. A Feira de Leiria é um caso, tirando a praça da alimentação. Sim, fala-se no consumo médio de 10 ou 20 euros, mas é todo, não fica em Leiria, não porque as pessoas não consomem diretamente no comércio local. Exatamente, ou seja, é preciso, nós não somos contra a cultura, nunca fomos, temos uma estratégia bem delineada para a cultura. A Câmara não se deve substituir aos privados, deve ajudá-los, mas deve ser estratégica. Nem todos os eventos são bons para a cidade de Leiria. Temos eventos bons, sem dúvida, mas temos também eventos que não são bons. Muito bem, para fechar, uma pergunta um bocadinho clichê, mas tenho feito a todos os convidados. Porque é que um leirense deve votar no Paulo Ventura? Porque nós somos a alternativa. Aliás, o leirense não vota no Paulo Ventura. O leirense vota na Iniciativa Liberal. Eu tenho uma equipa por trás de mim, com muitos independentes, posso dizer. Tenho a equipa que me propus em março deste ano. Na altura, falei sempre em ter uma equipa multifacetada de várias áreas, desde pessoas da função pública, desde pessoas que trabalham no Politécnico, desde pessoas que são advogados, pessoas da área de saúde, pessoas da área de desporto. Temos uma equipa muito bem montada a nível de executivo municipal que muito me orgulha. Obviamente, lidero essa equipa e, acima de tudo, temos as propostas que a cidade necessita para ter uma mudança estrutural. Nós não podemos continuar com uma política do remendo, da resposta àquilo que é o mediatismo atual. Nós temos que ter uma visão de longo prazo para a Leiria, para começar a prepará-la e desenvolvê-la para aquilo que são as necessidades do futuro. Queremos uma cidade com mais qualidade de vida, em que os jovens possam realizar cá os seus sonhos e que, se pudermos atrair pessoas de fora, melhor. Mas, acima de tudo, estamos focados em criar qualidade de vida para as pessoas que cá estão. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi Obrigado, do meu espaço. Para vocês que estão em casa, na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.